Olá pessoal, hoje falaremos sobre a função quadrática. Vamos analisar o gráfico dessa função, que é a parábola, né? O seu comportamento em relação ao discriminante e ao coeficiente A. Mas por enquanto eu quero chamar a atenção para uma conversa bem interessante, que é o seguinte. Muitas vezes os alunos nos perguntam, né, a nós professores, até que ponto eles vão usar aquilo na vida, né? Na vida cotidiana deles. Então, essa é uma pergunta bem honesta da parte dos alunos, e muitas vezes a nossa resposta, né, nós enquanto professores, não satisfaz totalmente a ânsia de resposta desses jovens. O fato é que essa geração ela nasceu numa época em que a tecnologia a tecnologia digital pelo menos, né, ela já dá quase tudo pronto. Então, realmente fica difícil perguntar de onde vem certas coisas, porque já me vem pronto, né? Então, a televisão, o celular, o computador, tem muita matemática ali por trás, e no entanto, não é levado em consideração, né, essa particularidade. As gerações passadas não tiveram essa regalia, né? Essas regalias todas, então a gente se conformava com aquilo que o professor ensinava na sala de aula e raramente se havia essa pergunta, né? O simples fato de viver numa cidade, por exemplo, você já usufrui de todos os elementos matemáticos ali, né? E nesse caso, como no nosso caso particular aqui, a função quadrática ela está muito presente nas grandes cidades. Na verdade, quem começou com essa história de colocar letras nos números foi o matemático francês François Vier, né? E depois, logo em seguida, veio o René Descartes, né, com a sua revolução do plano cartesiano, e aí ali ele localizou os pontos, né, os pares ordenados, e dali começou toda a história de traçar os gráficos de função, que vai passar pelo Newton, pelo Leibniz e outros matemáticos famosos aí que a história nos deu. Vamos agora analisar essa função com mais cuidado, essa função tão importante na composição de todas as outras funções, né? A função quadrática ela tem um lugar especial. Bom, então vamos lá. Vamos começar pela definição. A função quadrática ela é uma função que leva os reais aos reais, isso quer dizer que ela tem o seu domínio definido no campo dos reais e o seu contradomínio também definido nos reais, ok? A função quadrática é do tipo ax² mais bx mais c, né, com a, b e c reais e o a diferente de zero, claro, né? Porque se o a for zero, não é mais uma função quadrática, se torna uma função de primeiro grau. Muito bem, vamos analisar agora os zeros da função. Então a função ela se anula para x igual a menos b mais ou menos raiz do delta, dividido para 2 vezes a. O delta é o discriminante da equação, né? E o seu cálculo é definido por b² menos 4ac. O discriminante da equação ele tem suas características e vai definir exatamente as raízes da equação e os cortes, né, do gráfico da função quando analisarmos a função propriamente dita. Então, se o delta for maior que zero, nós temos duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero,
nós vamos ter na equação duas raízes reais e iguais. Agora, se o delta for menor que zero, claro, né, nós não vamos ter raiz real, mas nem por isso não exista o gráfico da função, né? Nós vamos ver que vai existir sim. Então vamos analisar a seguinte condição. O nosso discriminante vai ser maior que zero, né? O delta maior que zero, e o coeficiente A maior que zero, ou seja, nós temos o A aí positivo. Então, já vimos que para delta maior que zero, nós vamos ter duas raízes reais e distintas, né? Tá aí a curva cortando as duas raízes no eixo do x, né? No eixo dos reais, o x1 e o x2. E no eixo do y, ela vai cortar o ponto C. O vértice da parábola é dado por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, tá? Esse é também chamado de ponto de mínimo, né? Nesse caso aí, essa parábola tem ponto de mínimo, ok? Vamos analisar agora quando o delta for igual a zero. Então, como eu falei, vai ter uma raiz só real, né? Na verdade, são duas raízes reais, só que iguais, né? Então, tá aí, o x1 igual a x2. Você vê que a curva não corta o eixo real, é apenas encosta. Vai cortar lá o eixo do y, também no ponto C, né? No ponto C. E aí vocês vão ver aparecer o vértice da parábola. Vai coincidir, nesse caso particular, com a raiz dessa equação, tá? Exatamente no ponto onde a curva encosta o eixo do x. Tá aí. Vamos analisar agora quando o delta for menor que zero, né? Como eu falei, existe a curva. Só que a curva não vai encostar o eixo do x, claro, não tem raiz real, mas continua cortando o eixo do y no C, e o vértice da parábola continua sendo, claro, o menos b sobre 2a e o menos delta sobre 4a, tá? Esse também é ponto de mínimo. Afinal de contas, o a é maior que zero, a parábola tem ponto de mínimo, tá? A função tem ponto de mínimo, melhor dizendo. Agora vamos analisar quando o delta for maior que zero, mas o a menor que zero, né? Com a negativo. Então vamos fazer essa análise aí para essa situação. Então vocês vão ver que a função de duas raízes é justamente onde a curva vai cortar o eixo do x. E corta o eixo do y lá no ponto C, como de costume, né? E lá em cima vocês estão vendo o vértice da parábola, né? O ponto de vértice, que nesse caso é o ponto de máximo, né? Quando o a menor que zero, ponto de máximo continua sendo menos b sobre 2a menos delta sobre 4a, ok? Agora vamos analisar quando o delta for igual a zero e o a menor que zero. Nós vamos ter duas raízes reais e iguais, né? Então a curva encosta essa raiz e volta. Também vai ter ponto de máximo e corta também no ponto C. Como vocês estão vendo aí, corta o eixo do x no ponto C. Agora nós analisaremos quando o delta for menor que zero e o a menor que zero, né? O a negativo. Então, a curva tem concavidade para baixo, a parábola tem concavidade para baixo, corta o eixo do y no ponto C, e vocês estão vendo aí aparecendo o ponto de vértice, o vértice da parábola, claro, continua sendo o ponto de máximo. Vocês estão vendo que a curva tenta encostar o x, mas não consegue. Bom, espero que tenha ajudado, né? Essa é a minha maneira de dar a minha contribuição para que os conceitos matemáticos se tornem cada vez mais claros e que os estudantes realmente entendam de fato, né? E não decorem fórmulas apenas. E para os meus queridos professores, meus queridos colegas, que utilizem dessas minhas animações, desses meus vídeos nas suas aulas, para que o seu aluno também tenha acesso
a esse conteúdo e que, da minha parte, eu me sentirei honrado de participar, por assim dizer, da sua aula. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Fique com Deus e um grande abraço.